Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Intralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Eu sou Milena Faneco e eu estou falando com vocês diretamente do RH Summit 2025. Ao meu lado, eu tenho nada mais, nada menos do que o Rafael Rezende, que foi reconhecido como Top 100 influenciadores de RH pelo RH Summit, sob a curadoria do Léo Kaufmann. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente. Eu tenho algumas perguntinhas para você. A primeira é, você mencionou que a virada para o tema de saúde mental coincidiu com uma perda muito significativa para você. Eu queria entender como que essa dor influenciou você na sua nova abordagem sobre o tema saúde mental. Bom dia, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. O espaço, é importante para falar sobre saúde mental, principalmente quando a gente olha para esse futuro, e para esse presente do mercado. E sim, falar sobre saúde mental no primeiro momento se deu muito por entender que esse futuro dos negócios depende da sustentabilidade humana antes de tudo, e coincidiu com duas grandes perdas que eu tive muito próximas, A primeira do meu pai, que faz 1 ano e 2 meses que eu perdi meu pai. E a última coisa que ele fez antes de morrer foi andar de bicicleta na orla da praia. E ali ele me ensinou muita coisa, nos últimos meses de vida, de como de fato a gente olha pra gente enquanto indivíduo, numa sociedade do desempenho, em que a gente deixa a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, as pessoas que a gente ama que de fato são importantes, para poder dar conta de uma demanda, sendo que na verdade ela nunca termina. Então esses foram os últimos ensinamentos do meu pai antes dele falecer. Ele teve um câncer, não chegou a avançar porque ele faleceu antes, infelizmente. Ele me deu a notícia na quarta e no domingo ele veio a óbito. Foi tudo muito rápido. E dali para frente eu comecei a entender de fato a importância dessa vulnerabilidade de que o presente, de fato, ele só é o presente. E quando a gente olha para esse mundo acelerado, cada vez mais essa hiperconectividade, a gente está trolando o feed e a gente está presente em paralelo a outro presente. E quando a gente sai desse presente, a gente não retém nada dele, E a gente volta para um vazio. Exatamente. Eu falei que é tanta coisa que a gente mal tem tempo de assimilar uma coisa e já vem outra. Já vem outra. E a gente se sente na obrigação de estar por dentro de tudo. De estar por dentro por tudo. E aí, recentemente, há 3 meses, eu perdi o meu irmão caçula numa grande tragédia, de acidente de carro. Foi fatal. E ele estava no telefone porque ele queria terminar uma demanda antes do tempo. Então, acho que tudo que vem me atravessando em relação a essas grandes perdas, e quando eu olho para esse movimento de mercado, de construir times de fato, com segurança psicológica, com pertencimento, para que as pessoas de fato se sintam que em relação na sua máxima potência, como é que a gente, enquanto gestores, tomadores de decisão, consegue construir esses times pensando que cada vez mais as pessoas têm se adoecido por conta de hiperconectividade, metas inatingíveis e por aí vai, Toda essa discussão que a gente tem de desafio mesmo de conseguir equilibrar as relações no ambiente de trabalho. Muito bom. E você tem uma formação jurídica, Rafael? Tem. A minha primeira formação foi Direito. Ainda muito menino, Me formei, passei no AB. Advoguei criminalmente por um tempo, mas desde lá de trás eu já trabalhava no mundo corporativo. Eu falei, não, vou fazer uma especialização em Direito do Trabalho, processo de trabalho. Você é muito multifacetado, Eu sou fuçado. É uma boa palavra. E ao unir, então, a sua formação jurídica com sua experiência de head de RH e a sua pesquisa em sustentabilidade humana, o que você considera ser o maior desafio para que as empresas brasileiras tornem a saúde mental um eixo estratégico mesmo, E não apenas uma pauta emergencial, ou seja, a saúde mental precisa estar na estratégia. A gente precisa olhar para os nossos colaboradores. Ótima pergunta. Acho que a própria pergunta já tem um principal desafio, que é tornar de fato saúde mental e bem-estar agenda de negócio. Então, assim como a gente está discutindo marketing, discutindo a própria criação, a jornada de produto, pensando ali nos diferenciais, para que realmente meu time de marketing saiba comunicar, atrair o principal lead, meu time comercial tenha menos esforço na conversão, a gente está pensando enquanto negócio, a gente está entendendo de onde, como que eu traqueio esse lead para poder investir em ads, investir em analytics, por exemplo, mas a saúde mental ainda permanece como uma pauta isolada, um setembro amarelo. Então, acho que o principal e primeiro desafio
talvez colocar na agenda, mas aí disso a gente desdobra, estratifica primeiro esse tabu, né? A gente ainda tem esse tabu em relação a como é que eu me vulnerabilizo sendo uma pessoa líder. Como é que eu vou dizer para minha equipe que eu tenho ansiedade, ou que eu estou... Que você é vulnerável. Que eu sou vulnerável, que eu estou chegando perto do meu esgotamento mental. Então, trazer a consciência da importância dessa temática para os times é importante. E você acha que a comunicação, ela tem essa responsabilidade de trazer esse letramento e de apoiar a liderança nesse processo, olhar para a saúde mental, não só no mês de setembro, mas de janeiro a janeiro, como pauta dessa agenda de negócio? Eu percebo como uma ferramenta que permite a gente construir essa cultura, né? Então, a comunicação é uma ferramenta. Se a intencionalidade de construir uma cultura, de fato, que olha para a sustentabilidade humana, para a vulnerabilidade humana, para fins de construir segurança psicológica, pertencimento, acolhimento, para que essa pessoa, então, consiga propor, sugerir, criticar, se sentir pertencente, parte de algo. Falar, né? Falar, e daqui a gente poder discutir outras questões como inovação, criatividade, produtividade. Então, a gente está falando de negócio o tempo inteiro. Então, acho que eu percebo essas barreiras, né? Primeiro, trazer a consciência do tema para quebrar essa barreira, esse obstáculo, começar a colocar de fato na mesa dos negócios e dali a gente criar estratégias mais robustas, mais recorrentes. E, Rafael, colaborador saudável, mentalmente, feliz, satisfeito, é produtividade, é lucratividade, é sustentabilidade do negócio. A gente vive, né, uma pseudo-inovação. Pois é verdade. As pessoas que não se sentem acolhidas e pertencidas, como que elas vão se sentir, como é que elas vão produzir, criar, inovar, né? Então, e daí a gente pode desdobrar em várias outras ações, né? Quando a gente fala agora o mês de junho é o mês da visibilidade, né? O mês do orgulho. Sim, o mês do orgulho. Como é que uma pessoa LGBT, por exemplo, se sente pertencente se ali dentro não tem uma segurança psicológica? Então, são muitas camadas, muitas né, camadas. E essa questão do orgulho que você falou é incrível, porque o que a gente vê de empresa fazendo washing é impressionante, mas da porta para dentro não é nada daquilo. Não é nada daquilo, e cultura é de dentro para fora. Exatamente. E não de fora para dentro. Exato, é isso. E eu sempre falo que cultura é sobre quem entra, quem permanece e quem sai. E quem sai. Quem sai, né, e acho que até quando a gente olha esse movimento das líderes femininas, deixando seus lugares, né, seus postos, em busca de acolhimento, de ambiente saudável, seguro. Sim. E aí você fala dessa saída enquanto cultura, né? Uma pessoa líder, quando ela sai, ela não sai apenas ela, né? Ela sai e leva mais pessoas juntas. O impacto negativo que fica na cultura, quem fica, o próprio valor ali que a gente precisa colocar de novo para poder repor essa pessoa, chega a 200% do seu salário. Então, sim, a cultura é de dentro para fora. E é em toda a jornada, né? Não é só naquele momento da saída. Cultura e reputação. Cultura e reputação. Cultura e reputação. Agora, você fala com muita clareza sobre coragem de continuar e o papel do coletivo. Como que você enxerga o papel da liderança na construção de ambientes emocionalmente sustentáveis? A gente até falou um pouquinho aqui, especialmente em contextos de alta pressão, que é o que a gente está vivendo, né? E agora as empresas estão sendo aí exprimidas por conta da NR1, que deve ser pauta, inclusive, hoje aqui ou amanhã, na RH Summit. Primordial. A liderança ela tem esse papel primordial na reconstrução dos nossos modelos de trabalho. Mas, afinal, quem é essa liderança? Acho que esse é um ponto, né, Milena? Liderança precisa, liderança tem. Mas de qual liderança, de fato, a gente está falando? Porque se a gente fala de negócio, não tem essa divisão, né? É claro que quem tem o poder da caneta, quem está nessa tomada de decisão, se leva diretoria, tem uma responsabilidade ainda maior sobre essa construção. Mas quando a gente fala de liderança, inclui-se ainda essa liderança média, né? Sim. Mas ela também está adoecida. Que é a mais desafiadora. Completamente. Ela está olhando para negócio, para meta, para pessoa, para processo. Está olhando para a gente dela. Para as pessoas lideradas, além da vida dela, que também é uma fatia considerável. Então, quando a gente fala da liderança, a gente não tem esse acolhimento também, que essa liderança também está adoecida. Em contrapartida, a gente precisa capacitar essa liderança. Primeiro, para entender sobre a urgência e a sensibilidade do tema. Depois, entender como eu incorporo isso em escuta ativa, em empatia, em comunicação de fato
que acolhe e inclua todo mundo. Quando a gente fala do plano de desenvolvimento individual, ele não é tão individual assim. Eu não considero o ponto de partida das minhas pessoas lideradas, o ponto de desenvolvimento de cada uma delas. Então, é muito específico falar de pessoas, muito subjetivo. Então, como é que eu consigo fazer input na minha liderança para que ela seja, de fato, mais fortalecida? Primeiro, ela mesma. Porque se eu estou adoecida, se eu estou ansiosa, se eu estou esgotada, é quase que por osmose, né? Não acredito muito nisso. Mas a outra pessoa ela também vai ser impactada negativamente. É assim, né, Rafael? É quase como que trocar um parafuso de um avião com ele no ar. Porque você tem que cuidar dessa liderança, ao mesmo tempo você tem que cuidar dos processos, você tem que cuidar dessas pessoas e você tem que dar resultado. E tem que dar o resultado. Então a gente tem esse desafio, né? Como é que a gente olha para tudo isso e entende como é que a gente se ajuda. Acho que esse é um passo importante, né? A gente entender que, por mais que uns mais, outros menos, tá todo mundo aprendendo. Sim. É tudo muito novo para todo mundo. Até ontem a gente aprendia e a gente foi ensinado a pensar e não a sentir. Né? E agora a gente tem que aprender a sentir, a dar nome para as emoções. Isso é muito difícil. Que delícia de conversa essa. Que bom que a gente está batendo esse papo e está abrindo esse espaço, né? E que as pessoas possam nos ouvir aqui. Que bom. A gente vai agora para o nosso saquinho misterioso. Não é uma caixinha aqui, é um saquinho misterioso. Tem uns papeizinhos aqui. Eu queria que você escolhesse um. O que tem aqui? Tá fácil. Eu leio, você lê? Pode ler. É você? Mas como funciona a dinâmica? Você vai responder o que tá aí. Tá. Tá fácil, né? Ai, olha, essa daqui é fácil, mas... Fácil, pero não muito. Eu acho que qual cliente de RH você gostaria de cancelar? Uau. Olha, qual cliente de RH você gostaria de cancelar? Não sei se seria bem uma trend, mas acho que em todas as tendências a gente ouve a expressão RH tem que ser mais estratégico. E aí, automaticamente, as pessoas entendem como RH é estratégico, um RH de dados. Um RH que cria dados e analisa dados. Não acho que está errado, mas qual dado e porquê desse dado? Acho que antes da gente querer criar dados, a gente tem que ter intencionalidade de construir cultura que, de fato, nos leve para um outro ponto. Então, eu acho que é tudo muito mais intencional do que simplesmente ter dados. Dados eu posso contratar uma plataforma, eu posso ter um People Analytics estagiário que vai fazer para mim. Você. Mas se eu não souber exatamente o porquê e ser intencional na cultura, a gente não vai ter uma RH de fato estratégica. Mas porque você não vai fazer nada com esse resultado se você não sabe para que você quer. Não vai fazer nada. Então, acho que antes de falar que a gente tem que construir ou ter um RH estratégico, a gente tem que ter um RH que também entenda e discuta negócios. Porque se eu não entendo e não discuto negócios, eu não correlaciono uma coisa a outra. Se eu não correlaciono, eu não tenho um dado que de fato me sirva para algo. Então, acho que é por aí. Ai, muito bom, muito bom. E partindo do pressuposto que cada empresa é uma empresa, cada realidade é uma realidade, né? Perfeito. Quando a gente olha para a trend, a gente olha para um padrão, às vezes, e não é isso. A própria saúde mental, se eu estou falando de uma empresa de varejo, é completamente diferente de uma empresa de tecnologia, né? As especificidades, os desafios são muito diferentes. Exatamente. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Desejo que você tenha aí 2 dias de muito conhecimento, que você aproveite muito e continue inspirando as pessoas aí, porque você me inspirou. Muito obrigada, foi incrível estar aqui. Ficaria o dia inteiro batendo papo. Muito bom. Obrigada, de verdade. Obrigada eu.